Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viu aí no título, no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês como eu descobri que eu tinha asma, que eu tenho asma na verdade, né? Então já peço pra você, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e venha fazer parte aí da nossa família. Então, indo lá pro nosso assunto do vídeo, decidi compartilhar isso com vocês, gente, porque às vezes é algo que alguém sofre muito e a gente acha que não tem necessidade de procurar um especialista e a gente vai levando, vai empurrando com a barriga conforme dá. Eu vou compartilhar com vocês então como foi que eu descobri esse ano, em pleno caos de tudo isso que tá acontecendo, dessa quarentena louca, eu acabei descobrindo que eu sou asmática. Então, gente, lá no início da minha vida foi tudo simplesmente normal. Eu fui uma criança normal. Eu não era uma criança que tinha problemas respiratórios, eu nunca tive bronquite, essas coisas que geralmente quem vem de um diagnóstico de asma, geralmente é quando é criança que já recebe esse diagnóstico. E eu não tive isso. Eu tive com 2 anos um início de pneumonia. Quem é mãe sabe muito bem que é extremamente normal uma criança de 2 anos elas ter pneumonia, início de pneumonia, porque a fase de amadurecimento, né, dos órgãos, e a gente acaba, né, principalmente das vias respiratórias, e aí acaba pegando uma gripe e ia se agravando um pouco, e foi o que aconteceu comigo. Então eu cresci, não tinha problemas de correr, de brincar, não tinha falta de ar, não tinha nada disso. E aí, quando eu tinha mais ou menos os meus 15, 16 anos, eu comecei a desenvolver a famosa rinite alérgica. Coçar o ouvido, né, a garganta, nariz, e assim foi. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ter muitas conjuntivite. Uma coisa da minha infância que eu lembro era das conjuntivites também, quando eu era criança. Eu lembro de acordar às vezes com os olhinhos grudados, que era super tenso. Mas, gente, nada que fosse assim, de se preocupar. Na época eu lembro que às vezes eu acordava e às vezes a minha irmã, então poderia ser viral, então era assim, algo normal. E aí quando eu cresci, eu comecei a ter esses quadros de muitas conjuntivite. Eu ia sempre no hospital, me davam 7 dias de atestado, você precisa ficar testado porque senão você vai passar, e todos os cuidados que a gente sabe que quem tem conjuntivite tem que ter. E um dia eu falei, gente, isso não é normal eu ter tanta conjuntivite. Eu já vinha tendo muitas rinites, né? A rinite era as coceiras, tipo, um estado, parecia que eu vivia com gripe, porém sem febre. E aí eu fui, então, procurei um oftalmologista e o oftalmo olhou pra mim e falou, olha, provavelmente essa sua conjuntivite, ela não é viral, é uma conjuntivite alérgica. Então nós fizemos um exame e deu que de fato eu tinha alergia, até ele olhando assim no aparelho, ele viu que eu tinha várias escamações no olho por conta de maquiagem, e ele me aconselhou a reduzir o uso de lápis no olho, tudo, usar produtos que não fossem que fosse antialérgico, né? E aí, gente, continuando aquele processo todo, e eu fiz um tratamento, né, tomando um remédio, aplicando, gente, que negocinho que aplica no olho, que eu esqueci o nome agora. E aí, beleza, só que assim, a minha rinite, ela era muito constante. Eu vivia em estado alérgico, era muito chato isso. Então eu tive minha primeira gestação, foi extremamente tranquila. E aí, gente, chegou uma hora que aquilo incomoda, você não dorme à noite, tudo, teu nariz fica entupido, coça, principalmente na hora que eu ia dormir, às vezes a gente ligava o ar aqui em casa, às vezes o ar tava limpinho, e teve uma época até que o Jefferson fez uma higienização que tem que fazer mesmo, anual, e eu sempre com meu nariz trancado, não conseguia dormir, eu não conseguia ficar com ventilador, aquela coceira, e eu falava, gente, isso não é possível, então vamos procurar um alergista. Eu fui no alergista, chegando lá no alergista, ele fez aqueles exames que a gente faz, frinho e tal. Eu deu que eu tinha alergia a ácaro, pelo de cavalo, pelo de cachorro e mais outras coisas assim, pólen. Então por isso que me atacava muito na primavera e no inverno me atacava por conta, né, que da umidade, a gente tem mais mofo, essas coisas assim que a umidade traz. Eu falei, legal, né? Aí ele falou, então você vai tomar o antialérgico. Então, fazer o tratamento com antialérgico com 1 mês e tal. E aí eu fiz um tratamento e melhorou. Tudo melhorava com o antialérgico, assim, era bem bacana.
E aí, depois que eu tive o meu segundo filho agora, o Anthony vai fazer 2 anos e 10 meses. Na minha gestação eu tive muitas crises assim de falta de ar, mas era mais no final. Aí o médico falou, olha, você observa, porque pode ser por conta da gestação, né? E aí depois que ele nasceu eu comecei a ter crises de falta de ar assim, mas eram episódios curtos e leves. Às vezes à noite eu ia deitar, era uma meia-noite, começava a fechar e eu falava, eu ficava sentada. Aí de repente eu conseguia mais dormir, lá por umas 2 horas da manhã, só que o nariz trancava e aquela situação toda. E aí eu decidi então procurar um otorrino. Eu falei, gente, devo ter algum problema no meu nariz, que ele é grande, eu já sei, mas ele deve ter algum desvio, né? E eu fui no otorrino, ele olhou e falou, não, você tá tudo bem, você não tem nenhum desvio. E eu falei, gente, ele falou, olha, o que você tem é uma rinite crônica, você precisa tratar da rinite, vamos fazer um tratamento. Eu falei, vamos fazer um tratamento. E dá-lhe corticoide na Aline, né? E aí eu fiz o tratamento durou 2 meses, e eu fiquei boa por mais ou menos 1 mês. E ok. E aí quando passou o efeito, acho que do remédio, voltou tudo de novo. Aquela rinite chata, que quem tem sabe como é chata. E eu falei, gente, não é possível. E eu acordava pesada, eu ia meio pesada, eu tomava um antialérgico, melhorava. E às vezes eu ia dormir, umas meia-noite, mais ou menos 1 hora, eu começava a me sentir pesada. Tomava um antialérgico, dava aquela aliviada. E aí, quando foi nessa pandemia agora em março, em maio, eu falei assim, tá entrando inverno, eu vou arrumar o guarda-roupa das crianças. E, né, porque eu moro no fundo, toda virada de estação, eu acabo tendo que lavar tudo, principalmente se for inverno. Porque aqui a gente tem alguns focos que mofam na minha casa. Agora não tantos como antes, mas ainda tem. Então eu preciso cuidar disso. E aí eu falei, vou arrumar o guarda-roupa das crianças, vou trocar todas essas roupas deles e já vou lavar todas as roupas de inverno porque vai entrar inverno. E aí eu peguei uma calça do Anthony que eu tirei do guarda-roupa e ia um cheiro de mofo. Falei, caramba, olhava assim, não tinha nenhum mofo na peça, mas eu fiz assim, ainda cheirei, né? Aí eu olhava de novo e falava, gente, mas como assim? Eu lembro que eu cheirei a calça 2 vezes e tava muito forte o cheiro. Gente, beleza? Limpei tudo o guarda-roupa deles, arrumei tudo. Aí quando foi mais ou menos umas... Ai, gente, a luz aqui tá péssima, né? Porque tá nuvem, tá nublado e é o lugar mais claro que eu achei pra gravar. E aí quando foi mais ou menos umas 11 horas, meia-noite de novo, eu comecei a ficar pesada. E um pouquinho pesado, falei, gente, não é possível. De novo. E ok. Gente, mas só que aquele dia foi o pior dia da minha vida. Porque começou a ficar pesado e não melhorava. E aí, pra ajudar, eu não tinha um antialérgico em casa. E tinha esquecido de comprar. E aquela falta de ar, e foi aumentando. E aquilo vai dando desespero. Quem tem asma sabe do que eu tô falando. É horrível. E foi me dando um desespero. Eu falei, gente, eu vou morrer. A impressão que eu tinha é que a qualquer hora eu ia parar de respirar e eu ia morrer. E eu não queria acordar o Jefferson, morrendo de medo dele falar, não, nós vamos pro médico. Aí eu falei, eu vou chegar lá no médico, né, esse caos todo que tá acontecendo, eles vão me internar, vão olhar minha saturação vai estar baixa, eu vou me entubar. Gente, já pensava tragédia. E eu falei, gente, eu vou morrer? Não é possível. E eu não quis avisar ele, e aí, gente, aquele desespero, o coração batendo assim a 1000, eu não conseguia respirar, e eu levantava e eu deitava, e eu fazia, assim, deitar é a pior coisa que tem na vida, e aquilo foi me dando desespero, eu ia na internet, pesquisava, daí asma, e uns dias atrás eu tinha conversado com uma prima, ela falava, Aline, vai porque você deve ter asma, não é normal você acordar tão pesada assim, e aí eu falei, gente, mas não é possível, eu nunca tive nada, minha infância foi super tranquila. E aí, aquele desespero, quando foi umas 6 horas da manhã, o Jefferson levantou e falei, eu preciso de um antialérgico. E aí eu lembrei que eu tinha um Clenil em casa, né, que eu uso pras crianças pra fazer inalação. Falei, eu vou fazer uma inalação. E eu não sei se eu fiz a inalação e aquilo mexeu aqui dentro, gente, daí foi assim o caos. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou morrer. E aí o Jefferson foi na farmácia, as farmácias aqui da perto da minha casa estavam todas fechadas. Ele falou, chegou em casa e falou assim, as farmácias estão fechadas. Eu falei, nossa, muito legal, né? E aí bateu um desespero. Gente, eu comecei a chorar, fui no banheiro, comecei a chorar. Falei, Senhor, eu vou morrer? Eu não quero ir pro hospital. Porque se eu for pro hospital, eles vão me encaminhar lá pra ala exclusiva, né? E eu vou ficar internada. Ai, desculpa, gente. E aí eu peguei e falei, eu não vou pro hospital.
E aquele desespero, e eu não queria que o Jefferson percebesse que eu tava desesperada. E aí, eram umas 8 horas, ele falou, vou lá atrás do seu remédio. Ele foi e eu tomei, só que aquele dia eu fiquei pesada. Falei, não, chega, vou procurar um pneumologista, porque eu não quero sentir isso nunca mais na minha vida. Aí eu cheguei na pneumologista, relatei tudo isso que eu estou relatando pra vocês. E ela falou, querida, você tem asma. Eu falei, mas sem um exame? Ela falou, nós vamos fazer todos os exames, só que você já vai iniciar com a bombinha. E, gente, eu tinha muito preconceito com a bombinha. Por questão de ter corticoide, por questão de dar palpitação. Eu sou muito ansiosa, sou muito estressada, então eu vivo tendo palpitações. E aí eu falei isso pra ela, ela falou, não, relaxa, né? E ela me explicou tudo como que ia funcionar. E ela falou, eu falei, mas doutora, me explica isso, como assim? A minha infância foi super tranquila e agora eu tenho asma com 30 anos, né? Isso foi em final de julho, eu faço aniversário em agosto. Fiz aniversário em agosto, né? Ela falou, olha, o que acontece? Asma é genético. Você nasce com o gene da doença. E mesmo que você não desenvolva ao longo da sua vida, no teu caso, como você é muito alérgica e a sua alergia ela se tornou crônica e você não conseguiu dar um tratamento e bastar, aquilo foi prejudicando as suas vias respiratórias. Então, com isso, vai, né, fechando os brônquios e tal. E aí, como você já tinha o gene da doença, a doença se manifestou. É normal. Eu falei, normal, tá bom. Aí ela me explicou que eu tenho que cuidar das crianças, porque como eu tenho... Gente, depois que eu cheguei em casa, eu fui relatar, várias pessoas da minha família têm, e eu nem sabia. E ela disse que as pessoas, às vezes, quando tem asma, bronquite, quando é criança, quando chega na fase mais velha, vai manifestar. Gente, tô tentando dar umas pausas, porque o Anthony tá ali aprontando. E aí ela... Deixa eu só mexer aqui pra ver se não melhorou nada. E aí, gente, então eu descobri que tinha várias pessoas na minha família que tinha e tal, e aí eu comecei a fazer o uso da bombinha. Nos 2 primeiros dias que eu usei, eu não sei se eu coloquei na minha cabeça, mas eu senti muito agitada, o coração muito acelerado. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Louvado seja Deus pela medicina e pelas pessoas que desenvolveram essa bombinha. Nunca mais, assim, eu fiquei daquele jeito. E detalhe, que é mais louco, que é mais engraçado... minha rinite não atacou mais. Ela me deu uma bombinha que é um antibiótico, não antibiótico não, anti-inflamatório, pra ajudar, né, as vias respiratórias como já tava judiada. E aí ela me deu também a bombinha normal, que a gente usa, né, contínuo. Vai ser, provavelmente, pro resto da minha vida eu vou ter que ter uma bombinha. Foi o que ela disse, ela falou, olha, nós vamos tentar reduzir. Como você veio manifestar agora, pode ser que você consiga controlar a tua asma tranquilamente. Tá escutando? A cria tá ali, ó, fazendo bagunça. E, gente, foi isso, eu descobri agora, né, com 30 anos. Então, assim, eu nem imaginava que a asma, ela desenvolvia, né, depois de velha, nem imaginava nisso. E, assim, foi libertador a minha rinite, gente. O que é rinite? Graças a Deus, já vai fazer, nós estamos em outubro, eu tenho um retorno com ela agora pra gente, né, ela avaliar todos os meus exames. Na verdade, já era pra ter ido, né, mas esse negócio da gente às vezes não ter com quem deixar as crianças, ou... depois eu vou, como eu tô usando a bombinha, melhorou muito, eu esqueci de ir retornar. E eu tenho um retorno, então, pra voltar lá com ela. Acho que agora em novembro eu vou lá, eu vou levar todos os meus exames que eu fiz. E ela disse que ia ver também as doses, mas minha dose é super baixa, é apenas um jato daquela normal que eu uso. E, gente, foi libertadora a minha sinusite. Meu Deus, não é sinusite. A minha rinite. O que é rinite? E assim, gente, eu durmo no ar-condicionado. Eu durmo com o ventilador na minha cara. Meu nariz não tranca mais. É maravilhoso. Além disso, ela me passou também o jato do nariz. Só que o jato do nariz eu não uso, vou ser muito sincera. Eu usei... Acho que se eu usei 15 dias foi muito, mas, gente, foi libertador eu pegar esse diagnóstico e usar essa bombinha. Porque, graças a Deus, eu conseguia controlar. E eu não tenho mais nariz trancado, eu não tenho mais nada disso, porque é a coisa mais horrível do mundo. Então, assim, quis fazer esse relato aqui pra vocês, porque às vezes vocês sofrem com isso e falam, não vou procurar nenhum médico, às vezes você fica um pouquinho pesado, a gente às vezes tem um pouco de preconceito com as medicações. Gente, a cria tá ali, fazendo barulho. Mas voltando,
Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? E a gente acha que não precisa. Mas assim, se você, assim como eu, né, vivia com quadro de rinite, procure um pneumo, vai atrás, investiga. Porque eu acho que vale super a pena e é qualidade de vida. É o que ela falou pra mim, Aline, você vai ver como que tua vida vai mudar. E, gente, minha vida mudou muito. Eu posso dizer muito. Porque assim, eu deito pra dormir, se eu já ligo o ar-condicionado. Pra dizer que não me deu, acho que deu 2 vezes. Um pouquinho, quis começar a congestionar, mas eu não precisei sair do quarto coçando o nariz, espirrando, não. Então, assim, a qualidade de vida mesmo foi super bom pra mim, sabe? Eu descobri isso e eu acho que a gente não precisa ter medo e a medicina tá aí pra isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito te ajudar de alguma forma, você também a encontrar aí, né, uma saída pra essas rinites, pra esses problemas que às vezes a gente tem. A gente fica com medo de procurar ajuda. Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!